Boa tarde. Hoje a gente vai falar um pouco sobre instalações, equipamentos e materiais em bovinocultura de corte. É um seminário, né, preparado pela matéria de bovinocultura de corte, do professor Márcio Eduardo. Então, a gente vai falar um pouco sobre instalações, equipamentos, materiais para a produção. O que é necessário para poder se conseguir produzir proteína animal. Os componentes do grupo são Arthur de Oliveira, Bruno Pereira, Daniel Venâncio, eu, Gustavo Ribeiro e Luiz Fernando. As instalações é um ponto chave e importante na produção, porque é a partir dela que eu vou conseguir manusear meu rebanho, a partir dela que eu vou conseguir fazer o manejo. Quais manejos? É, Todos os manejos, desde o nascimento ao abate do animal. Como, por exemplo, cura do umbigo, eu posso realizar ela no curral, através das instalações, inseminação artificial, transferência de embrião, tudo isso pode ser realizado em um curral, desde de que tenha instalações adequadas para aquele tipo de manejo. Então, a gente traz as principais instalações e instalações que são necessárias para poder ter um controle melhor e ter a realização de manejos do meu rebanho. Quais as características? Funcionalidade, economia, resistência e segurança. Por que funcionalidade? Porque eu tenho que conseguir trabalhar o meu rebanho dentro daquele curral. Tem que ser funcional e prático. Economia. Por que economia? Porque, como por exemplo, se eu tiver estrutura e conseguir levar o meu rebanho no curral, eu posso curar de alguma bicheira, de alguma coisa, e que no pasto, às vezes, eu não ia conseguir. Então, através dela, através das estruturas, na verdade, né, eu posso ter uma economia, porque eu posso ter um animal a mais, posso ter uma produção maior, e com isso eu tenho mais valor, tenho mais animais para ser vendido. Resistência e segurança, dois pontos importantes para as estruturas. Resistência, porque quando se fala em gado de corte, são mais rústicos e mais brutos. E segurança, porque eu tenho que ter segurança tanto para o animal quanto para quem está manuseando o animal. Então tem que ter segurança para os dois lados. Instalações inadequadas podem comprometer o produto final. Por que isso? Justamente pelo ponto de resistência e segurança que eu falei. Se o curral não tem resistência, não me traz segurança, pode ser que aconteça algum acidente com o animal. Às vezes, pode acontecer de quebrar a perna de um animal, alguma coisa, sofrer alguma lesão, que lá na frente ela vai comprometer o produto final, ou seja, ela vai comprometer o meu animal, a carne desse animal, através de alguma coisa que pode ter sido acontecido de ruim é, com essas estruturas que não me trouxe uma segurança para poder trabalhar. Cercas, um ponto muito importante para cercar toda a propriedade e também fazer divisão de pastos, para a gente poder fazer o manejo de pastagem, mudar os animais de pasto e poder ter um controle de divisão de lotes. A gente utiliza preferencialmente cercas de arame liso e com balancinhos. Os balancinhos são esses arames amarrados entre uma estaca e outra, e eles são utilizados como forma de é, deixar a cerca mais rígida, mais forte, de forma mais barata, porque quando a gente utiliza o balancinho, ele é mais barato do que a estaca de madeira. Então, eu utilizo as estacas de madeiras em uma certa distância e entre elas eu utilizo os balancinhos para poder economizar. As estacas são utilizadas lascas e morões, sem saliência, farpas, pregos e parafusos. Por que isso? Para que quando o animal for tentar passar ou for tentar se aproximar dessa cerca, for coçar na cerca, alguma coisa assim, nada machuca o animal. Um prego, um parafuso ali que pode acabar cortando a pele do animal, até mesmo a carne. Então, tudo isso tem que ser observado. Aqui na nossa região, a gente utiliza bastante de forma comercial o eucalipto, né, as estacas de eucalipto. Além dessa cerca de arame liso, a gente pode usar também arame de choque, cerca eletrificada.
desde que seja com a voltagem adequada e tenha um aterramento e isolamento seguro. Essa foto de baixo é uma foto de uma cerca de arame liso adequada para o bovino de corte. E essa de cima, uma cerca não adequada. Por quê? Arame farpado e a gente pode ver que tem dois arames, um enrolado no outro. Então, são dois arames sobrepostos. A quantidade de farpa que teria tem o dobro. Então, quando o animal se aproxima dessa cerca, ele pode se machucar, se rasgar, e aí por isso que essas cercas não são adequadas. Aqui um método de cerca que a gente utiliza bastante e que é adequado. Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, as estacas, nesse caso, utilizadas de forma mais próxima, sem balancinhos, e cerca de arame liso de 5 fios, que é o que dá segurança para a gente de que os animais, Nelore principalmente, não vai conseguir passar e vai dividir de forma correta os pastos. Corredores. O principal fator do corredor é facilitar a condução desses animais. Possuir corredores para a troca de pasto ou condução ao curral. O que isso significa? Quando a gente trata de animal de corte, principalmente Nelore, são animais mais estressados, mais atentos e mais bravos. Então a gente tem que ter um controle maior sobre esses animais. Então, quando eu vou levar um animal do pasto para o curral, um exemplo, né? Pode ser que durante esse trajeto o animal se assuste ou até mesmo não queira ir, corra, tenta fugir. Então, o corredor vai auxiliar, porque ele vai limitar o espaço do animal e direcionar até onde quer chegar, até onde a gente quer que o animal chegue, na verdade, né? Então, o corredor é muito importante para facilitar o manejo de condução dos animais. E assim como as cercas, o ideal é que seja com arame liso da mesma forma das cercas, as mesmas indicações. Curral, ponto muito importante, porque é onde os animais mais vão ser manejados. O que tem que ter no curral? Deve permitir a realização de todas as atividades necessárias, né? Tudo que eu precisar realizar ter ali no curral, com segurança, eficiência e conforto. Deve ser um local estratégico e seguro, para que eu possa conseguir ter uma durabilidade desse curral, possa ter o acesso de caminhões para poder transportar o gado de fazenda para fazenda, da fazenda para o frigorífico. Então, ele tem que ser um local estratégico para que possa possibilitar a realização de manejo. Tanto característica das paredes internas dos currais, característica de seringa, característica do brete, característica da balança, é necessário que a parte de dentro não tenha farpas, arame, ponta de prego, madeira solta, como por exemplo aparece na foto. Se eu tenho um curral assim, a chance dos meus animais passar, bater, se machucar é muito grande. Então isso vai trazer um risco para os meus animais e para a minha produção. Então isso deve ser evitado. Característica da balança: as mesmas dos anteriores. Uma balança deve ser fechada, com tamanho adequado, não tão larga e não tão estreita, porque se ela for muito larga, dois animais vão tentar passar ao mesmo tempo. Se ela for muito estreita, às vezes não cabe o animal e machuca. A rampa de acesso do embarcador e suas paredes também deve ter as mesmas coisas. Principalmente essa rampa de acesso do embarcador, ela tem que ser totalmente fechada para que o animal só possa visualizar a sua frente. Para o curral, de forma geral, é necessário ter uma limpeza periódica para manter a conservação, disponibilidade de água e energia elétrica, de água para os animais principalmente, enquanto eles esperam a realização do procedimento, para que o animal não fique em jejum, não estresse, e energia elétrica para que possa ser realizado os vários tipos de manejo, né? As coisas que são necessárias energia. E disponibilidade de lixo para manter uma organização melhor do curral, né? Nessas fotos, a gente vê o que não é adequado, um tronco com um buraco nessa foto da esquerda superior, onde o animal pode vir pisar
acabar machucando a perna ou até quebrando. Embaixo é um tronco muito largo, onde dois animais tentam passar ao mesmo momento e, obviamente, que não cabe, né? E pode, com o chifre ali, um animal machucar o outro. E essa foto da direita, um embarcador. Uma foto onde a gente vê um embarcador que não é adequado. Um ângulo muito errado, tábuas quebradas, então algo que não é adequado. E aqui uma foto das coisas que são adequadas. Um brete de contenção, um animal contido, para que a gente possa realizar todos os manejos que forem necessários, né? E do lado esquerdo, duas fotos de dois currais modelos, ou seja, dois currais de fácil realização de manejo e que eles têm todas as características ideais para manter a seguridade do trabalho e para facilitar o manejo da gente e também para diminuir o estresse dos animais. Sobre o reservatório, sobre os reservatórios de água, a gente tem que se atentar para a localização deles, porque eles devem ser localizados em pontos mais altos, porque isso é uma estratégia que se utiliza para se ter a distribuição dessas águas para os bebedouros de forma que se utilize a gravidade ao seu favor, e não se utilizando os de energia de outras fontes assim que vão acabar gerando gastos para a propriedade. Eles devem ser construídos ou de alvenaria ou de chapada metálica e construídos de acordo com a necessidade daquela fazenda, de acordo com a capacidade que vai se ter naquele reservatório para suprir aqueles bebedouros que se tem naquela propriedade. Então, tem que se atentar para a quantidade de bebedouros que se tem naquela propriedade, assim, sabendo se aquele reservatório vai suprir a quantidade de bebedouros, e também se aquele reservatório não vai dar conta da capacidade de água quando ela for encher aquele reservatório. Os bebedouros. Deve dar preferência para os bebedouros artificiais, isso porque esses bebedouros permitem uma higienização melhor deles e também uma visualização mais fácil do que se tem dentro daqueles bebedouros, se tem presença de sujidade, se tem presença de algum bicho, de algum animal ali dentro, que possa levar à contaminação daqueles animais. Deve-se ter também o dimensionamento e localização estratégica. O dimensionamento deve ser feito para ver se aquele bebedouro vai suprir toda aquela quantidade de água que aqueles animais dentro de um curral, dentro de uma pastagem, vai ter a disponibilidade de água para ser ingerida. E de localização estratégica, por exemplo, um lugar que você sabe que os animais sempre passam todo dia. É indicado se fazer o bebedouro nesses locais para quando os animais estiverem trajetando ali naquele local, ele ver a água e ter a curiosidade de ir lá e ingerir um pouco daquela água e se hidratar. O dimensionamento geralmente é feito um cálculo de 50 a 60 litros por animal adulto por dia. E assim, saber mais ou menos a quantidade de água que precisa se ter naqueles bebedouros. A monitorização diária é importantíssimo fazer isso para saber a qualidade de água que você está ofertando para aqueles animais. Então, sempre que estiver passando, sempre que estiver perto de um local onde tem um bebedouro, passar lá, ver a qualidade daquela água. Isso porque água com qualidade, o animal vai ter mais interesse de bebê-la,
vai ingeri-la mais, e também não vai ter o perigo de se contaminar com alguma coisa provinda da água. E deve ser feito também sempre a higienização desses bebedouros. Isso por quê? Porque pode transmitir doença de um animal para outro, ou mesmo sujidades da boca de um animal, como, por exemplo, ração, capim, que a hora que ele for beber água vai cair dentro desses bebedouros e deve ser retirado para evitar o crescimento bacteriano. Então, sempre é aconselhado fazer uma limpeza, uma higienização dos bebedouros uma vez por semana, no máximo. Então, uma vez na semana, sempre fazer essa higienização, ou quando se vê que tem a necessidade de fazer essa higienização. Aí, aqui do lado, a gente pôs algumas fotos, 2 fotos, para mostrar uma água de extrema qualidade, que os animais vão ingeri-la, não vão ter perigo de contaminar, pelo menos assim, aparentemente a gente vê que está limpa, que não tem contaminação. E também. Pode passar. Então, nos bebedouros, você tem que sempre ter a preocupação de se perguntar: você beberia dessa água? Se a resposta for não, você tem que repensar na água que você está dando, na qualidade da água que você está dando para os seus animais. A indicação é evitar açudes, que estão nessas fotos aqui do lado, uma lá em cima e outra aí embaixo. A indicação é evitar esses açudes. Por quê? Igual está demonstrando na foto de baixo, na imagem de baixo, os animais podem entrar e entram dentro desses bebedouros, dentro desses reservatórios, e isso pode fazer com que haja a contaminação dessa água que pode ser levada a outros animais, e assim gerar uma contaminação geral na fazenda e pode levar até a morte dos animais. E além deles entrarem, eles podem defecar ali perto, que quando vier uma chuva vai levar essas fezes para dentro desses açudes, levando contaminação, ou mesmo eles podem defecar dentro desses reservatórios de água. E ali do lado tem uma foto de um bebedouro. É um bebedouro artificial? Mas olha a qualidade dessa água. Está cheia de algas, está verde, é uma água que você nunca beberia. Pelo menos no estado normal, você nunca beberia essa água. E por que seu animal beberia? Não pode. É uma água de extrema má qualidade, não é uma água que você daria para o seu animal, porque a chance de ter uma contaminação, a chance de ter uma bactéria, o micro-organismo nessa água é enorme. E você pode perder seu rebanho por conta de uma água contaminada, por conta de não higienizar o tanque. Coxos de fornecimento de minerais e volumosos e concentrados. O coxo de minerais, eles devem ser cobertos, por quê? Porque o mineral, a maioria dos minerais em contato com a água, vão pedrificar, vão se tornar pedras. E isso vai dificultar o consumo do animal e você vai gerar apenas prejuízo para a propriedade. Você vai gerar perdas, porque o animal não vai consumir, o seu mineral vai estar ali no coxo, e vai ficar ali perdido. E deve ser construído no meio das pastagens, para que o animal sempre tenha o acesso a esse coxo, vale pelo menos uma vez ao dia se alimentar desses minerais. E ele deve ser coberto também, principalmente quando se trata de minerais que tenham presença de ureia, porque a ureia, quando se tem um contato com a água, ela se torna tóxica ao bovino. Isso pode gera mortes. Então, tem que se ter o cuidado de se ter o coxo dos minerais cobertos. Ele deve ser construído com espaço suficiente para todos os animais. Geralmente, nos coxos de minerais, os animais vão de 1 em 1, 2 em 2, 3 em 3. Então, não precisa de um espaço
tão grande, mas também não precisa ser tão reduzido para que haja disputa, haja brigas ali entre os animais e acaba ferindo um ao outro. E os coxos para suplementação de volumosos e concentrados devem ser mais largos, porque, diferentemente do coxo de minerais, nesses coxos, os animais vão mais em rebanho, vão mais juntos, vão com maior quantidade. Então, precisam ser mais largos para caber maior quantidade de animais que vão ir para lá, e também com a finalidade de evitar disputas, brigas, e assim machucados entre os animais. E eles podem ser construídos de diferentes maneiras. Eles podem ser construídos de concreto pré-moldado, de madeira serrada, e também tem aqueles coxos que são construídos de latões mesmo, que são cortados e são oferecidos aos animais, que é uma estratégia barata e é eficiente. Você controlando a quantidade de animais que vão ter acesso a esses coxos, a esses latões, é uma maneira eficiente e econômica de se utilizar. Armazenamento de insumos. Então, deve-se ter uma localização adequada para fazer um armazenamento de insumos, esses galpões, depósitos, né? Que devem ser distante das residências, distante de fontes de água, para evitar que haja contato desses insumos com umidade, para evitar, assim, que ele estrague por conta desse contato com a umidade, e deve ser distantes dos abrigos dos animais, distante dos animais. Isso para evitar que os animais vão até lá e consumam exacerbadamente esses insumos. Deve ser feita a identificação e sinalização dos produtos. Então, igual está mostrando ali na foto ali em cima, tem ali as repartições, onde cada local tem um tipo de insumo, e deve ser, então, sinalizado, deve ser identificado o que é em cada uma dessas repartições, qual insumo que está em cada repartição, para quem chegar ali já ver o que é em cada uma dessas repartições. Os adubos e produtos agroquímicos devem ser mantidos em depósitos separados dos galpões de ração e suplementos alimentares. Por que que deve ser separado? Para evitar a contaminação, né? Deve ser separados para evitar a contaminação desses insumos, desses suplementos. E as sacarias não podem ficar em contato direto com o chão e com a parede. Isso para evitar que ocorra o contato desses suplementos, dessas rações, com a umidade, que vai fazer com que eles estraguem, esses insumos estraguem. E eu pulei ali a proteção da abertura e de abertura e umidade. A proteção de abertura para evitar a entrada de animais, né? Como, por exemplo, pássaros, que também entram muito nesses galpões, se deixar. Então, tem que ter essa proteção de abertura para evitar essa entrada de animais, como pássaros e também como as vacas. E a proteção de umidade, que, igual eu falei agora, não pode ter a umidade em contato direto com esses insumos, porque vai estragar, e dar um insumo desse mofado, por exemplo, para um animal, vai gerar grandes perdas, podem gerar até morte deste animal. Vou falar um pouco sobre os equipamentos utilizados. A principal característica é realizar as atividades com eficiência e segurança, tudo que se utiliza para realizar funções necessárias. Esses equipamentos facilitam muito o manejo e também ajudam muito no produto final, que é a qualidade da carne, já que são bovinos de corte, e diminui também um pouco dos gastos, já que não necessita tanto de mão de obra graças aos equipamentos. O primeiro é o brinco de identificação. Esse brinco ele ajuda bastante porque você consegue fazer um registro de todos os animais, consegue identificar por lote, por questão de numeração. Você pode dividir os lotes a partir do
Lote 100 é um lote, o lote 200, 201, 202 é outro lote. Facilita também no momento do manejo, na hora de você estar com o manejo e conferir se todos os animais estão dentro do curral, se algum animal se perdeu. Ele também tem a identificação da fazenda, se esse animal acabar saindo dos limites da propriedade, você consegue identificar de onde ele é. O brincador, assim como está mostrando a imagem, de um lado vai estar a agulha e do outro vai estar o brinco. Ele parece um alicate, você vai colocar a orelha do animal entre e vai pressionar para travar. E aí é utilizado bastante, igual ali mostra na imagem, você tem que pelo menos lubrificar com água para poder diminuir o atrito e evitar laceração na orelha do animal. E também muito utilizado é unguento e prata. Unguento para ajudar na cicatrização do buraco e o prata para que se houver algum tipo de sangramento, não houver acúmulo de mosca e nem ocorrer de miíse. E aí que pode eventuar alguma perca de um pedaço de orelha ou até algo pior. O ferro para marcação, ele é utilizado tanto para identificar a fazenda, o proprietário, ele pode ser utilizado para identificação também no caso de registro, como a BCZ, e também utilizado em algumas vacinas. A formiga. A formiga é como se fosse um alicate que ele vai ser colocado no septo nasal do animal. Esse utensílio ele ajuda bastante, principalmente se você for fazer algum tipo de manejo na região da cabeça do animal, e ele ajuda para que o animal fique um pouco mais controlado, porque ele está na região muito sensível e quando o animal tenta se debater ou fazer movimentos bruscos, isso gera um pequeno estímulo ali e ele tende a ficar mais calmo e tranquilo. E a pistola de vacinação, que é bastante utilizada, ela ajuda bastante porque ela é mais utilizada para vacinação subcutânea e ela facilita muito no manejo, porque se houver algum erro e chegar a atingir algum músculo, ela tem uma utilização um pouco menos invasiva. Então, os danos vão ser menores e a recomendação da utilização dela é nos músculos da tábua do pescoço, já que não tem nenhum tipo de músculo principal que vai se tornar um corte muito relevante no final do produto. O laço é muito utilizado principalmente em época de reprodução e para animais que podem acabar fugindo do piquete, ou então um animal que se desgarrou do lote, você laça o animal, ou então o bezerro principalmente na cura do umbigo, para retirar ele de próximo da mãe e facilitar para evitar qualquer tipo de acidente com o funcionário, o peão da fazenda, e para poder ter um manejo mais tranquilo. Bom, falando agora a respeito dos materiais, né, utilizados no manejo, né, da bovinocultura de corte. Os materiais eles auxiliam, né, principalmente, né, no manejo sanitário do rebanho. Eles estão ali, né, para compor uma gama de fármacos, né, e substâncias que irão proporcionar essa melhor qualidade de vida a esses animais. Ou seja, eles vão auxiliar principalmente na mantença, né, de um manejo mais livre, principalmente de doenças, né, infecções ou qualquer fator externo que venha a afetar o rebanho. De passar. Falando agora das vacinas. As vacinas, bem dizer, elas podem ser consideradas como o produto de uma das maiores importâncias, né, no manejo de um rebanho, porque elas são compostas, né, de fármacos, né, de substâncias produzidas a partir de antígenos, né, de diversas doenças que podem acometer o nosso rebanho, né, e atrapalhar a saúde do animal e dificultar também a vida do produtor, né, porque essas doenças geram inúmeros e enormes gastos para o produtor caso não sejam controlados. Aqui eu vou falar primeiro sobre a febre aftosa, né, que ela é uma doença viral, né, que é considerada uma das doenças mais contagiosas, né, para os bovinos. Ela pode acometer rapidamente as criações, porque o vírus ele se espalha, né, pelo contato entre os animais doentes e susceptíveis, né, e pode também contaminar o solo e a água, vestimentos, né, dos seres humanos, veículos, aparelhos e as instalações também. E o vento é também um vetor que transporta esse vírus, é um meio de transporte desse vírus.
Essa doença ela atravessa as fronteiras internacionais, né, por meio de transporte dos animais também infectados e da importação, né, de produtos de origem animal. Os principais sintomas são os animais apresentarem feridas, né, bolhas ou aftas na boca, na testa e entre as unhas. O animal saliva em excesso, né, baba muito e não bebe. Eles andam com dificuldade, né, manqueira, se isolam de outros animais, apresentam febre alta, né, podendo ter tremores, e nas vacas leiteiras ela pode ver a diminuição rápida da produção do leite. A respeito da vacinação, né, da aplicação dessa vacina, é realizada através de campanhas, né, realizadas durante o ano. Uma é por volta de meio ano, né, quando todos os bovinos e os bubalinos também devem ser vacinados, e outra por volta de a primeira por volta de maio, né, metade do ano, e a outra por volta de novembro, né, quando são vacinados os bovinos e bubalinos com até 24 meses. E o produtor ele deve consultar o calendário de vacinação da sua região, né, que é divulgado pelo MAPA. Os produtores, além disso, também devem declarar essa vacinação à Coordenadoria de Defesa Agropecuária do seu estado, né? Essa vacina ela deve ser realizada bem feita, né? Para que ela seja realizada de uma maneira bem eficaz, elas devem ser adquiridas em estabelecimentos cadastrados, né, junto à Coordenadoria de Defesa, né, Agropecuária. Elas devem ser mantidas refrigeradas entre 2 a 8 graus nas revendas, no transporte até a propriedade rural e durante a aplicação. E a vacinação deve ser realizada seguindo boas práticas de manejo, né? Pode passar. Falando um pouco agora sobre a brucelose bovina. Ela é uma doença, né, bacteriana, contagiosa, que ela vai afetar diferentes espécies de animais, né, e também a população humana. No Brasil, esse agente causador da brucelose bovina é a bactéria Brucella abortus, né, e que vai apresentar como principais sintomas, né, esses sintomas principalmente relacionados à reprodução do animal, vai gerar abortos no terço final da gestação, natimortos ou nascimento de crias fracas, aumento do intervalo de parto, dificuldade de emprenhar dessas vacas, retenção de placenta, inflamação de testículos e baixa qualidade do sêmen, diminuição da produção do leite e da carne. Em relação à aplicação dessa vacina, em 2001 o MAPA criou um Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e da Tuberculose, né? Com o objetivo de promover esse controle dessas doenças, né, que são consideradas zoonoses. Esse programa é baseado principalmente na vacinação obrigatória das bezerras entre 3 a 8 meses de idade, né, com a vacina B19, aqui no meu canto esquerdo, e a vacinação é realizada exclusivamente por médicos veterinários, e os vacinadores dos animais, né, são marcados com um ferro quente na face, no lado esquerdo da face. Agora, em relação à RB51 do meu lado direito, ela é realizada em bovinas e bubalinas, né, que têm uma idade superior a 8 meses, que não foram vacinadas, né, entre os 3 e 8 meses de idade com a vacina B19, sem a necessidade de testes, né. Agora, falando um pouquinho, pode passar? Falando um pouquinho das clostridioses, né. As clostridioses, né, são a gama de doenças causadas por clostrídeos. Elas devem ser aplicadas em todos os animais, pois a clostridiose causa mortalidade rápida, né, e são impossíveis de serem erradicadas, já que os esporos dessas bactérias estão disseminados no ambiente. A primeira dose ela é recomendada a partir de 2 meses de idade e com reforço com 30 dias, após em bezerras, né, filhas de mães vacinadas. Caso a mãe não tenha sido vacinada e a região seja endêmica, né, dessa doença, né, que seja um alto desafio, a primeira dose deve ser feita com 2 semanas de idade e o reforço após 30 dias. Nesse caso, é recomendado fazer também a revacinação aos 6 meses. Recomenda-se vacinar todos os animais e anualmente. Agora, falando sobre a raiva, né? A raiva, né, que é uma das principais doenças
E se encaixa também, pode-se dizer que ela se encaixa com a vacina obrigatória para os bovinos quando esses animais estão localizados em regiões onde o morcego, né, propagador da raiva, é endêmico, né, tem a presença desses animais hematófagos no local, e ela acarreta diversos prejuízos ao rebanho, né? Os principais sintomas da raiva nos bovinos são a perda de apetite, inquietação e mudança dos hábitos naturais do animal, andar cambaleando, né? Salivação intensa, fezes secas e escuras, e podem ficar ocasionalmente agressivos, né? A vacinação contra essa doença só é feita em regiões, né, onde existem as colônias permanentes dos morcegos, como eu já falei. E a vacinação também se torna obrigatória nesses locais de foco. No caso da vacinação contra a raiva, a maioria dos fabricantes indica, né, 2 ml por animal, com aplicação intramuscular, né, em animais acima dos 4 meses de idade. A administração intramuscular deve ocorrer no interior do músculo, na tábua do pescoço, com a pistola de vacinação, né, perpendicular ao corpo do animal. A aplicação da vacina, ela deve ser anual e todo o rebanho deve ser vacinado, independente da idade. O esquema recomendado, né, é de 2 doses iniciais com um intervalo de 30 dias e a revacinação anual todos os anos, né, de todos os animais. Sem contar que essa vacinação ela deve ser associada à imunização dos demais animais existentes da propriedade, tais como cães, gatos, equinos, suínos, caprinos e ovinos, né? Porque todos esses vetores, todos eles podem se tornar vetores, né, dessa doença para os bovinos, né? Porque esses animais estão em constante contato com a criação, né, com esses animais. Bom, falando agora sobre os vermífugos, o vermífugos ele é de suma importância na produção de bovinos. Esses vermífugos eles têm função de eliminar os vermes presentes no animal, pois esses vermes eles vão atrapalhar na absorção dos nutrientes provenientes das forrageiras ou da dieta do animal, e isso vai tardar o desenvolvimento do animal e vai demorar mais o animal chegar na fase de abate, né? Quando ele estiver bem mais gordo, vai atrapalhar nesse meio aí. E isso vai causar mais prejuízo para o produtor, visto que ele vai ter que investir mais em alimentação, suplementação, gerando mais gastos. E é isso que a gente não quer, né, na produção de pecuária. Esses vermes também, eles, além de atrapalhar no desenvolvimento do animal, eles podem ser também agentes transmissores de outras doenças. Então, os vermífugos, ele é bastante importante para eliminar esses vermes do animal. Pode passar. As vitaminas. As vitaminas também elas são utilizadas no manejo do bovino de corte, uma vez que quando ocorre uma deficiência metabólica de vitaminas, pode ser na falha de vitaminas na dieta, esses animais eles vão apresentar fraqueza, diminuição de crescimento, imunidade baixa. Isso, o animal vai ficar mais fraco e vai demorar mais ele chegar numa fase adulta, que é a fase de abate, né? Aí, então, a gente pode utilizar algumas vitaminas, como a gente trouxe aqui o Vitamax, o Monovin B12, o Vigantol, que vão auxiliar para que esse animal não tenha essa deficiência e ele impulsione seu crescimento, não ocasionando prejuízo. Pode passar. Na pecuária de corte também é utilizado bastante os matas bicheiras, que eles têm como função matar as meízes e também de prevenir elas. Em casos de feridas, de machucado, ou até no curamento de algum procedimento, é importante utilizar esses mata bicheiras para que as moscas não botem
e não ocorra a proliferação de mises, porque se tiver essa proliferação de mises, vai demorar na cicatrização, o animal vai ter um desgaste maior, vai ter que entrar com alguns medicamentos, vai ter prejuízo, e tudo isso vai ser prejuízo para o produtor. Então, a gente utiliza esses mata-bicheira a fim de evitar a presença dessas mises no animal. Também é utilizados em curamentos de umbigo, de bezerros, e outros machucados, como tipo briga de animais, onde um pisoteia o outro, faz ferida, tem machucados, então a gente utiliza esses mata-bicheira para prevenção dessas mises. Também a gente utiliza os puron para a eliminação de parasitas, como os carrapatos, moscas, que além de causar prejuízo animal, como é que eu falo? Elas vai fazer com que o animal, tipo no caso dos carrapatos, em grande excesso, vai causar grandes perdas de sangue, podendo o animal correr anemia, esses negócios, e emagrecimento, e o animal pode até entrar em óbito devido à infestação. Por isso que a gente utiliza esses purons para eliminação desses parasitas e também para o alívio do animal, né? Sem parasitas, ele tem maior desenvolvimento. Bom, a apresentação foi isso. Muito obrigado.